Hoje eu quero comentar com você um pouquinho da palavra de Deus no livro de Apocalipse, Apocalipse 19, que nos fala sobre a grande festa no céu, o júbilo no céu, alegria imensa a ser expressada. Versículo 1: Depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de numerosa multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus. Agora sim, o momento que a noiva está pronta, preparada e vai se encontrar com o noivo. Cada vez que um noivo e uma noiva se casam, estão declarando profeticamente que um dia o Senhor Jesus vai se casar com a sua igreja. Quando um homem e uma mulher se unem, se tornam uma só carne. E no dia que Cristo se unir à igreja, se tornarão um só espírito. Versículo 2: Pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. A prostituta era uma imitação da noiva, e o casamento só vai ser anunciado através das bodas do Cordeiro. Com a sua destruição, muitos servos de Deus foram mortos em fogueiras, apedrejados, mas não negaram a fé, e chegou o momento da vingança de Deus. Versículo 3: E a outra voz clamava: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. Nunca será esquecido esse dia. Sempre será lembrado o dia do Senhor, pois ele venceu a idolatria, a prostituição, o pecado através de nós, a igreja, sua noiva. Versículo 4. Os 24 anciões e os 4 seres viventes prostaram-se e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Os 24 anciões foram seres criados para governar, até o dia que a noiva estivesse pronta. São anciões já velhos e adoram a Deus dia e noite. E os 4 seres viventes têm a face do leão, a face do homem, a face do novilho e a face da águia, que representa os 4 evangelhos, pois são assim que eles nos mostram Jesus na terra. Leão como rei, homem como filho do homem, águia, visão soberana, que vê do alto e nada pode ocultar, novilho como sacrifício vivo. E eles disseram: Amém. Amém está selado, consumado, que assim seja. E eles disseram: Aleluia. E aleluia é glória a Deus. Versículo 5. Então saiu do trono uma voz que dizia: Louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como os grandes. A ordem é essa: adoremos ao Senhor, todos, sem distinção. Versículo 6. Também houve uma voz como de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz e fortes trovões que diziam: Aleluia, pois já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Essa voz é a voz da igreja, que já está pronta e preparada, e que se alegra porque reina o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Versículo 7. Regozijemo-nos e exaltemo-nos e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. As bodas do Cordeiro foi anunciada, pois a noiva já está pronta. As bodas serão depois da destruição da Babilônia. As bodas serão depois do arrebatamento para os ares. 1 Tessalonicenses 4, versículo 15 e 17. As bodas serão depois do tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5, versículo 10. A noiva precisa se aprontar. Não vamos entrar de qualquer jeito na presença de Deus, não. Versículo 8. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça.
dos santos. Para estarmos prontos, precisamos ser maduros, praticar sempre a justiça, custe o que custar. Versículo 9. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda: essas são as verdadeiras palavras de Deus. O anjo disse a João que escrevesse que felizes são chamados à ceia do casamento de Jesus com a noiva, que é a igreja, pois será a noiva. E disse ainda que essas são as palavras do próprio Deus. Versículo 10. Então me lancei a seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: olha, não faça isso, sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus e o espírito da profecia. Não devemos adorar aos anjos. Deus os fez para nos servir. Mas a Bíblia diz que aos anjos Deus dará ordem ao nosso respeito. Não mandamos nos anjos e nem podemos pedir nada para eles, e muito menos adorá-los. O cavaleiro do cavalo branco. Versículo 11. Viu o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Já vimos em Apocalipse um cavalo branco, que era o Evangelho, mas aqui é o próprio Senhor Jesus, que é o Evangelho, sem ser divulgado. Essa é uma descrição muito forte. Ele vem como um rei, um conquistador, um herói, uma entrada triunfal. Jesus virá montado em um cavalo branco para contrastar com a sua entrada em Jerusalém. Em um jumentinho, veio como servo, humilde, para servir, veio para salvar. Mas agora, num cavalo branco, como um general, não como servo mais, como Rei dos reis, Senhor dos senhores. É com ele as suas miríades de anjos e os santos também, montados em cavalos brancos. Versículo 12. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas. Ele tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. Os seus olhos são como chamas de fogo, pois onde o Senhor olha, ilumina tudo. Onde ele olhar, não haverá trevas, nenhuma escuridão. Nada pode se esconder, nada ficará oculto. E sobre as suas cabeças há muitas diademas, que representam glórias e vitórias. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Há mais de 100 nomes na Bíblia. Nós precisamos reconhecer que conhecemos apenas alguns deles, pois ainda não foram experimentados e aprovados em nós. Precisamos conhecê-lo ainda mais. Conhecer a vida eterna, porque ela está nele, e a vida eterna é ele. Versículo 13. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. O seu manto é salpicado de sangue, para lembrar que ele nos comprou com preço de sangue. O sangue de Cristo é a aliança entre Deus e o homem, e é a remissão dos nossos pecados na cruz. Ele é mais um nome de Jesus sendo revelado. Verbo de Deus. Verbo é palavra, a palavra é expressão e a explicação de algo, sendo a palavra de Deus. Jesus é a definição, a explicação e a sua expressão. Cristo é Deus revelado, ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1:3. Versículo 14. Seguiam-nos os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Esse exército que estão no céu, com vestes de linho fino, branco e puro, é uma referência aos vencedores, que são os eleitos e fiéis mencionados no capítulo de Apocalipse 17:14 e também no 19:8. Suas vestes são atos de justiça, em cavalos brancos,
pois divulgarão o evangelho na terra. Versículo 15. Da sua boca saiu uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus não precisa de nenhuma arma natural para combater seus inimigos. A palavra que sai da sua boca é uma espada afiada, que fere a todas as nações. Quando Jesus veio na primeira vez, os homens esperavam que ele tivesse vindo com o cedro de ferro para subjugar os inimigos do povo de Israel. Mas ainda não era chegada a hora. E ele veio como um cordeiro, manso e humilde. Desta vez, porém, ele está vindo, não mais como cordeiro, e sim revelando seu verdadeiro nome, para que todos saibam, de fato, que ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A vara de ferro simboliza poder e autoridade. Ele mesmo pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Quer dizer que ele trará a justiça de Deus sobre a terra. Versículo 16. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O manto nos fala de dignidade, de realeza, de nobreza. Quanto à coxa, nos fala da força, do poder. Seu senhorio e realeza estão baseados em sua dignidade e poder. Versículo 17. Então vi um anjo em pé no solo, no qual clamou com grande voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos para a ceia do grande Deus, para comerdes carnes de reis, carne dos poderosos, carnes de cavalo e seus cavaleiros, carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. E vi a besta e os seus reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aqueles que estavam montados no cavalo e o seu exército. Os inimigos são os líderes religiosos, aqui representados por reis na terra, com seus exércitos, a besta que é Satanás e o falso profeta. Os reis são os 10 que seguem o anticristo. Apocalipse 17, do 12 ao 14. O exército são 200 milhões, que está escrito em Apocalipse 9, versículo 10, em Apocalipse 6, 16, 12 também. Porém, o diabo usará essa declaração de guerra como uma invasão alienígena. A própria NASA admite publicamente que seus cientistas estão desenvolvendo projetos visando estabelecer contato com habitantes de outros planetas. Os estudiosos cinematográficos não se cansam de aguçar a nossa curiosidade sobre isso. E Satanás, para tentar ofuscar a glória da volta de Jesus, vai dizer que é uma invasão de extraterrestre. A batalha do Armagedon é a volta de Jesus na terra. Versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganarão os que receberam o sinal da besta e os que adorarem a sua imagem. Esses 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. A guerra está travada. A besta e os líderes do povo, seus exércitos contra Jesus e o seu exército, que é a igreja. A besta foi, que é Satanás, vai ser preso por milhares, mas o falso profeta e o anticristo serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Versículo 21. Os demais, mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartarão das suas carnes. A espada é a própria palavra de Deus, que dá vida, mas também traz a morte. E aqui traz a autoridade e o poder do cetro de ferro. Sabemos que essas coisas acontecerão, mas a igreja do Senhor já terá sido arrebatada. Por isso, aceite Jesus hoje,
Deixe Deus mudar a sua história. Seja fiel ao Senhor. Que Deus te abençoe.